Oi, Eni, tudo bem? Tudo ótimo, André. Semana de decisões importantes aqui no Senado, não foi? Verdade, Eni. A reforma da Previdência deu mais um passo e deve ser votada em primeiro turno no plenário na próxima semana. E teve muito mais, André. Vamos ver no programa de hoje. Depois de 9 horas de reunião, a Comissão de Constituição e Justiça aprova texto principal da reforma da Previdência e também a PEC paralela. O plenário aprova a PEC da cessão onerosa, que faz parte da revisão do Pacto Federativo. Desmatamento e queimadas marcam o mês em que se celebra o Dia da Amazônia. O Senado Notícias Revista começa agora. Depois de 9 horas de reunião, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o texto principal da reforma da Previdência e também a PEC paralela, que inclui estados e municípios na reforma. Mas a tramitação das duas PECs não para por aí. Agora, os senadores devem analisar as propostas no plenário. 3 senadores apresentaram votos em separado ao texto principal, que nem chegaram a ser examinados. Foram quase 500 emendas à proposta de reforma, quase o dobro de emendas apresentadas pelos deputados. Cerca de 350 foram apresentadas depois da leitura do relatório. O senador Tasso Gereissati analisou as novas emendas e apresentou uma complementação de voto. Entre as mudanças, o relator retirou do texto principal a pensão por morte. Com isso, fica valendo a regra atual, que diz que o valor da pensão não pode ser menor que um salário mínimo em qualquer situação. O texto anterior impedia que o benefício ficasse abaixo do piso apenas quando a pensão fosse a única renda formal da pessoa. Minha convicção evoluiu quanto à pensão abaixo do salário mínimo. Esse tema sai da PEC paralelo e proponho que seja suprimido já no âmbito da PEC 6. Esse é o instrumento mais seguro para assegurar a mudança que pretendemos. Desta forma, nenhuma pensão do INSS será abaixo do salário mínimo em qualquer caso. Ele também aceitou uma sugestão para incluir os trabalhadores informais no regime geral. Eles poderão pagar uma contribuição semelhante à que pagam os microempreendedores individuais. Haja crônica informalidade do mercado de trabalho brasileiro, somam-se novos trabalhadores que não possuem vínculos formais de trabalho, embora precisem de proteção. Tasso acatou ainda a emenda de redação para deixar claro que as mudanças nas regras valem também para ex-parlamentares inscritos no Plano de Seguridade Social dos congressistas. A reforma da Previdência deve valer não só para as atuais e para os novos parlamentares, como também para os ex-parlamentares que foram inscritos no Plano de Seguridade Social dos congressistas. Na PEC paralela, o relator incluiu o direito à Seguridade Social para crianças em situação de pobreza, a aposentadoria por incapacidade grave de 100% e o acúmulo de função quando houver dependentes com deficiência também grave. Com as mudanças, a economia será de R$1,312 bilhões em 10 anos. Nós vivemos num sistema democrático, num sistema bicameral, e que para isso que existe o Senado Federal como uma casa com menores números de pessoas, 81, como uma casa revisora. Ela não pode ser uma casa chanceladora, carimbadora. Não, nós temos que ter o equilíbrio. É aqui o momento. As modificações têm que ser feitas, todas que estão contempladas na PEC paralela, introduz na PEC original. Isso faz parte do processo legislativo. Isso não significa dizer que Vossa Excelência está sendo desonesto ao repassar esses pontos de possíveis correções àquela que foi batizada PEC paralela. Mas eu não me permito, senador Paulo Paim, eu não me permito, querido líder Fernando Bezerra e senador Jorge Cajuru, acreditar que esta PEC paralela consiga sair aqui do Salão Azul para o Salão Verde e lá receber a acolhida
em aprovação. Lá na Câmara ela não passa. Lá na Câmara é um colégio de líderes que faz aquilo funcionar. Basta ligar para todos os líderes que opinam naquela casa. Eu fui líder 3 vezes consecutiva lá na Câmara dos Deputados. Conversei com quase todos eles. E eles todos me falaram em uma palavra só. Impossível a gente votar esse texto novamente aqui na Câmara. Então, vim falar que eles deram a palavra e fizeram. Então, já que eles deram a palavra, vamos mudar o texto principal e devolver, que aí eles votam rápido e fica uma PEC só. No frigir dos ovos, senhora presidente, eu acho, como eu disse no início, que avançamos muito. O Brasil necessita de uma reforma previdenciária e a PEC paralela seria, talvez, certamente, o momento adequado para os estudos do relator sobre esse tema e acredito, portanto, que nós não vamos encerrar nessa votação dessa PEC 6 esse assunto. O texto principal da reforma acabou aprovado por 18 votos a 7 e nenhuma abstenção. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acompanhou a parte final da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Ele aproveitou para agradecer aos senadores pelo empenho nos primeiros 30 dias de tramitação da reforma no Senado e pela aprovação da proposta na comissão. Em nome dos servidores da CCJ, cumprimentar todos os consultores, servidores do Senado da República que têm se dedicado a defender essa instituição, a trabalhar no dia a dia, prestando assessoramento aos senadores, porque todos nós, senadores e senadoras aqui, somos passageiros desta casa e temos um quadro altamente qualificado que prestam esclarecimentos, auxiliam, nos ajudam a cumprir as nossas obrigações no mandato eletivo, que é o emprego dado pela população brasileira nos estados, com data para iniciar e data para terminar. Cumprimentar os senadores, senadoras e servidores, porque nós, de maneira coletiva, estamos dando a oportunidade para a reconstrução desse país que todos nós defendemos diariamente no exercício da atividade parlamentar e do mandato outorgado pelo povo brasileiro em cada estado da federação, que aqui nessa casa cumpre o seu papel. André, tem mais notícias sobre a reforma da Previdência. O presidente do Senado disse que vai tentar um acordo com todos os líderes partidários para eliminar prazos e votar a proposta em primeiro turno no plenário já na próxima semana. A expectativa é que a votação da PEC principal seja concluída até o dia 10 de outubro e a PEC paralela até o final do mesmo mês. Lembrando, Eni, que os senadores já podem apresentar as emendas de plenário. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma da Previdência foi publicado nesta quinta-feira no Diário do Senado. A partir de agora, o texto da PEC 6, que é o texto principal da reforma, está pronto para entrar na ordem do dia do plenário. Pelo regimento, a PEC teria que passar por 5 sessões de discussão antes da votação em plenário. Na chegada ao Senado, o presidente Davi Alcolumbre disse que a intenção é conseguir um acordo para encurtar esses prazos. Vou tentar compatibilizar com eles para a gente botar na semana que vem para votar em primeiro turno. Eu estou tentando construir não só a discussão, não só em relação aos dias úteis, ou aproveitar esses dias, porque todo mundo debateu muito a matéria, e todo mundo já está convencido do seu voto, tentar ver se a gente coloca na quarta-feira da semana que vem. A PEC paralela, que entre outras medidas inclui estados e municípios na reforma e prevê novas fontes de arrecadação para a Previdência, já recebeu um número, é a PEC 133 de 2019. Com isso, ela já começa a tramitar como proposta autônoma. Até o dia 18 de setembro, as 2 propostas poderão receber emendas de plenário. Depois, voltam à CCJ para que o relator dê parecer sobre as emendas. Por acordo, o senador Tasso Gereissati dará parecer sobre as emendas à PEC principal em 24 horas. O parecer sobre as emendas à PEC paralela não tem prazo. Ele pode dar um parecer em 48 horas, em uma semana, em 15 dias, pode combinar com os líderes que isso pode ser feito em uma audiência pública. Isso ele vai costurar com os líderes no sentido de formar um calendário tranquilo, razoável, para que ela também não fique tão distante da PEC principal.
A expectativa é de que a PEC principal seja votada pelo Senado até o dia 10 de outubro. A PEC paralela também deverá ser votada ainda este ano. Como há um amplo entendimento em relação a esse tema, eu acho que a gente vai conseguir dar muita celeridade sobre a PEC paralela na CCJ e no plenário. Dá para votar nesse ano ainda? Estamos trabalhando para isso. A reforma da Previdência não foi a única proposta importante discutida pelos senadores essa semana, não, André. Foi não, Eni. O plenário aprovou na terça-feira a proposta de emenda à Constituição da Seção Onerosa, que faz parte da revisão do Pacto Federativo. Permite que a União compartilhe com estados e municípios os recursos arrecadados nos leilões do pré-sal. E como ela foi alterada no Senado, a proposta volta para análise da Câmara dos Deputados. Um acordo de quebra de prazo regimental permitiu que a proposta de emenda à Constituição fosse votada em 2 turnos no mesmo dia. A PEC permite que a União compartilhe os recursos arrecadados no leilão do pré-sal, marcado para 6 de novembro. 15% desse dinheiro vão para os estados e outros 15% para municípios. O leilão é referente ao excesso de barris de petróleo encontrados na camada pré-sal após acordo fechado entre governo e Petrobras em 2010. A Constituição Federal, ela estabelece que são bens da União as reservas de petróleo, mas no próprio artigo diz que isso deve ser repartido na forma de uma lei com os estados e municípios que integram a federação. E o que essa emenda à Constituição faz é exatamente isso, repartir recursos de um bem da União com estados e municípios. Os recursos vão ser repartidos pelos mesmos critérios utilizados para os fundos de participação dos estados e de participação dos municípios. Esses fundos privilegiam locais menos desenvolvidos para compensar estados produtores do pré-sal, como Rio de Janeiro e São Paulo, que receberiam menos que outros, em especial das regiões Norte e Nordeste. Foi apresentada uma emenda para que 3% dos recursos recebidos pela União sejam destinados para esses estados. O primeiro passo para o Pacto Federativo foi dado. Os estados terão 30% da seção onerosa, excluindo-se aí em torno de 70 bilhões, 30% de 70 bilhões, o que vai dar 10 bilhões e meio para os estados e 10 bilhões e meio para os municípios. Mas existia uma dificuldade de se entender que essa distribuição deveria ser pelo FPE e o FPM. Apresentaram uma emenda para que a União, dos 70% que tem, pudesse destinar 3% para os estados produtores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou o esforço do relator da proposta, que mesmo estando de atestado médico, compareceu ao plenário. Eu gostaria de agradecer. O senador Cid Gomes saiu do repouso que ele estava, com atestado médico, cuidando da sua saúde, para vir ao Senado Federal fazer a leitura do seu voto pela importância dessa matéria. Os senadores rejeitaram proposta de emenda à Constituição que limitava o poder de decisão individual de ministros do STF e de outros tribunais. A PEC diminuía o prazo máximo dos pedidos de vista e proibia liminares monocráticas nos casos de declaração de inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia de lei ou ato normativo. Nós não podemos, senhor presidente, de forma nenhuma, com essa PEC ou com qualquer PEC que tenha semelhança com essa, pretender apagar fogo na relação dos poderes jogando gasolina. Isso é uma proposta de emenda à Constituição despropositada. Em outras palavras, significa o mesmo que um Supremo Tribunal Federal pretender interferir no nosso processo legislativo. André, a gente está vendo aqui que a semana foi bem agitada no Senado. Verdade, Ani. No plenário e nas comissões, a Agência Senado acompanhou tudo. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. É isso aí. Na segunda-feira, a Agência Senado destacava a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre a Previdência Social e a situação do trabalho no país.
Os debatedores alertaram que, com a reforma da Previdência, trabalhadores que atuam em atividades de risco à saúde ou perigosas vão perder parte das vantagens de que hoje são garantidas pela Constituição. Mudanças na aposentadoria especial fazem parte da proposta que está em análise no Senado. Já na terça-feira, um dos destaques da página da agência foi a iluminação especial da cúpula do Senado com a cor amarela em apoio à campanha nacional de prevenção do suicídio. No Brasil, os números são alarmantes. A cada 45 minutos, um brasileiro tira a própria vida. Mais de 90% dos casos de suicídio estão associados a distúrbios mentais, segundo a Organização Mundial de Saúde, e podem ser evitados se as causas forem tratadas de maneira adequada. Vários países participam da campanha com a iluminação na cor amarela de prédios públicos e monumentos durante todo o mês de setembro. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News. O senador Ângelo Coronel foi eleito presidente e a deputada Lides da Mata foi indicada como relatora. A CPI mista vai ter 180 dias para investigar a criação de perfis falsos e ataques cibernéticos nas diversas redes sociais, que possam influenciar o processo eleitoral e o debate público. Já na quinta-feira, um dos destaques da página da Agência Senado foi a aprovação na Comissão de Direitos Humanos do projeto que obriga agressores de mulheres a usar tornozeleira eletrônica. O objetivo é alertar sobre o descumprimento das medidas protetivas determinadas pela Justiça. A tornozeleira alerta a vítima em caso de aproximação do agressor, para que ela tenha tempo de buscar ajuda. O texto agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça, onde vai ter decisão terminativa. E neste mês de setembro é celebrado o Dia da Amazônia, Eni. Mas com tantas queimadas e o avanço do desmatamento, não tem muito o que se comemorar. É verdade, Andréa. As queimadas são assunto na mídia internacional desde o mês de agosto, tem mobilizado pessoas de todas as nacionalidades em defesa da floresta. Um abaixo-assinado com um pedido de socorro em favor do meio ambiente foi entregue essa semana no Senado e na Câmara dos Deputados. São 4 milhões de assinaturas em favor do presente e do futuro. A entrega do apelo reuniu ativistas e parlamentares em plena semana em que se comemora o Dia da Amazônia. O dia 5 de setembro foi a data escolhida para reforçar a conscientização sobre a importância da proteção da maior floresta do mundo. Quando a gente devasta a floresta amazônica, a gente não está devastando só a casa dos animais, a casa das plantas, a gente está prejudicando a nossa economia, a gente está prejudicando a saúde das pessoas, a gente está prejudicando a imagem que o Brasil tem para o mundo. O senador Randolfo Rodrigues apresentou um pedido de CPI para investigar as queimadas na Amazônia. Para ele, os focos de incêndio na Amazônia são de origem criminosa. O requerimento de CPI ainda não tem data para ser lido em plenário. Isso foi crime organizado, crime premeditado. E foi premeditado por circunstâncias que chegaram e que causaram o desmonte da governança ambiental que nós temos no Brasil. Houve crime. Tendo crime, e tem um fato específico, pelo menos, que podemos citar, o chamado Dia do Fogo, que aconteceu em Altamira. No último dia 10 foi anunciado o Dia do Fogo, um movimento conjunto articulado para incendiar áreas na Amazônia. Desde a data, mais de 40 mil focos de queimadas foram registrados na região. Em 2019, até aqui, o número é o maior desde 2010, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A Polícia Federal investiga se houve ação criminosa na região. Senadores temem que o agronegócio brasileiro seja prejudicado como consequência das queimadas. Para alguns, não há o que se comemorar na data de hoje. Outros avaliam que ainda não é o momento de abertura de CPI. Política efetiva de controle, fiscalização e combate aos focos de incêndio. E isso não se faz por CPI, isso faz com política pública efetiva. Quando você defende um meio ambiente, você também está defendendo o agronegócio.
Porque se você não tem o equilíbrio ambiental, você vai fechar as portas internacionais. Você tem, por exemplo, hoje um acordo União Europeia e Mercosul. Onde é que ele está amparado? No Acordo de Paris. O que significa isso? Significa proteção ambiental. Você não vai ter o incentivo do mercado internacional e nacional se você não fizer a proteção ambiental. A gente não tem nada a celebrar neste momento, a não ser o apoio internacional e a movimentação de setores da sociedade contra o estímulo à devastação da Amazônia. A estagiária Marília Sena trabalhou sob a supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. O Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República estão juntos no desenvolvimento de ações de preservação ambiental na Amazônia. Realmente, Ni, na quinta-feira, representantes das 3 instituições firmaram um acordo para destinar R$1 bilhão para o combate aos crimes ambientais, com foco na Amazônia. O anúncio da liberação do recurso foi durante uma reunião no gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com a participação do presidente do Senado, da Procuradora-Geral da República e do Advogado-Geral da União. O dinheiro faz parte do fundo da Operação Lava Jato, que teve origem no acordo judicial entre a Petrobras e os Estados Unidos para que a empresa evitasse ser processada pelo Estado americano. É o momento de o Brasil celebrar que aquele valor aplicado de multa pelos Estados Unidos, a partir desse consenso vai ser possível uma destinação pública correta, justa e que atenda ao interesse público. A defesa da Amazônia, que é patrimônio brasileiro, é muito importante e ela agora conta com recursos que irão para a área da agricultura, para assistência técnica, para regularização fundiária, para prevenção de queimadas e também para regeneração da floresta. O texto do acordo ainda precisa ser homologado pelo ministro Alexandre de Moraes. Serão disponibilizados no total 2 bilhões e 661 milhões de reais. 1 bilhão e 60 milhões vão para o combate das queimadas e desmatamento na Amazônia. Uma parte será gerida pela União e outra pelos estados da Amazônia Legal. E o restante do recurso vai para a educação. Autorizar esses 2 bilhões e 660 milhões para atender os estados que estão sofrendo com as queimadas, os que podem vir a sofrer, mas acima de tudo cuidar da prevenção e do planejamento que se dará à utilidade dessas terras nesses estados, não tenho dúvida, foi uma grande conquista, um grande avanço na construção desse acordo. E neste final de semana, a TV Senado exibe a edição de setembro do programa Eco Senado. Espaço para os temas do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em nossa programação. Veja agora na coluna Momento Eco os destaques do programa com o jornalista César Mendes. A equipe do Eco Senado visitou uma usina de produção de energia solar nos arredores de Brasília. O projeto está sendo implementado com o apoio de uma startup japonesa especializada em energias renováveis. A ideia é aliar a produção de energia limpa e de produtos orgânicos. Esse é um projeto que ele é sustentado com base na normatização que permite ao consumidor fazer sua própria geração de energia. Dia 4 de agosto, o paisagista Roberto Burle Marx completaria 110 anos de vida. Mas ele nos deixou em 1994, aos 84 anos. Nós conversamos com o professor Luiz Pedro de Melo César para entender melhor por que Roberto Burle Marx é considerado o maior paisagista brasileiro de todos os tempos. Ele teve um papel não somente no cenário brasileiro, mas também internacional, né? E é reconhecido no mundo inteiro. Para mim, ele foi um grande embaixador da arte, da cultura e do pensamento modernista do Brasil. O programa Eco Senado vai ao ar no sábado às 9 da manhã e às 4 da tarde. E esse foi o Momento Eco de hoje. Tchau! O preso tem que ressarcir o Estado pelas despesas na prisão. É o que diz a Lei de Execução Penal e o que pretende um projeto que está em tramitação no Senado. Esse projeto, André, chegou a ser analisado no plenário, mas a discussão foi tão polêmica que os senadores decidiram não votar naquele dia.
Veja pontos de vista contra e a favor na nossa coluna Lá e Cá. O Senado analisou um projeto que obriga o preso a ressarcir o Estado pelas despesas na prisão. O preso rico paga com os recursos que tiver. O preso pobre vai ter que trabalhar e destinar até 25% da remuneração para o ressarcimento. A discussão aqui no plenário foi tão polêmica que os senadores decidiram voltar o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça e fazer uma nova redação. Quem defende a medida diz que ela apenas regulamenta o que já está determinado na Lei de Execução Penal. Quem critica afirma que ela deixa a família do preso desassistida, gerando mais oportunidade de recrutamento pelo crime organizado. E você, é a favor ou contra esse projeto? Veja agora os argumentos dos senadores Espiridião Amin e Randolfo Rodrigues. Um presidiário custa cerca de R$ 3.500 por mês aos cofres públicos. Esse projeto é benéfico para o preso e para o sistema penitenciário? Eu acho que nós temos que procurar mais o que fazer. Esse projeto não é importante para o Brasil. Criar hotel para preso, porque na prática esse projeto se trata disso. Estabelecer o pagamento o pagamento por parte do preso pela internação nas prisões. Nós temos prioridades no país. Nós temos 14 milhões de desempregados. A laborterapia é a grande solução para reeducar, reencaminhar para o mercado de trabalho. E em Santa Catarina, tanto quando eu era governador quanto agora, há um esforço verdadeiro, apropriado, para habilitar para o mercado de trabalho atual e vindouro quem está cumprindo pena. Destinar ao Estado o ressarcimento pelas despesas na prisão facilita a ressocialização do preso? Cobrar alguma coisa desses R$ 3.500, R$ 4.000, que é o custo mensal de um apenado, é uma providência pedagógica, didática, correta, que deve ser adotada, aperfeiçoada e deve se subordinar ao princípio da razoabilidade. Esse projeto é anacrônico à Lei de Execução Penal, é anacrônico a toda a legislação penal brasileira. Repito, não tem outro termo, é um projeto sem noção. É lamentável que a gente tenha apreciado a matéria dessa na CCJ e esteja perdendo tempo no plenário debatendo isso. Nós temos que resolver são os problemas da economia. A economia voltar a crescer. Será que a realidade do sistema prisional brasileiro pode não dar oportunidade de trabalho ao preso? Eu recomendo a quem apresentou o projeto ou quem apoia ele, faça uma visita em Pedrinhas, no Maranhão. Faça uma visita à penitenciária do meu estado, lá no Amapá. Faça uma visita àquela penitenciária que estava degolando preso lá no Amazonas, para ver como é que é o sistema penitenciário brasileiro. A busca da laborterapia deve ser um objetivo permanente. Agora, enquanto ela não for concretizada, eu acho que essa ressalva, que é a sua pergunta, é justa. O projeto facilitará que o preso aprenda um ofício para quando ele deixar a prisão? Não, ele vai aprender o ofício na prisão, enquanto apenado, para sair um pouco mais de chance de não recair. Que tal lerem a Lei de Execução Penal, que já prevê isso? A Lei de Execução Penal já prevê isso. Não precisava ter apresentado outro projeto em relação a isso. A arte e a política podem caminhar juntas. É o que nos mostra o trabalho do ex-senador e artista plástico Guido Mondin. Ele foi deputado estadual e federal pelo Rio Grande do Sul. Também foi senador por 2 mandatos, entre 1959 e 1975. Mas, além da política, Guido Mondin nutria um amor pela arte. Vamos conhecer o trabalho dele no quadro Coleção Senado. Paisagens marinhas e cenas do cotidiano eram os temas preferidos do artista e político Guido Mondin. Ele foi senador por 2 mandatos e ministro do Tribunal de Contas da União. 3 obras de Guido Mondin, em óleo sobre tela, estão na presidência do Senado. Em barcos, figuram 2 embarcações à vela atracadas e
pintadas em cores complementares verde e vermelho. O mar sereno encontra o céu em tons claros e uniformes. Em Paisagem de Marina de Capri, o artista retrata a costa italiana. Os tons frios evidenciam a beleza do mar junto às encostas e embarcações. Já Trigal da Serra retrata uma paisagem campestre, com árvores e folhagens em diferentes tonalidades, de amarelo, laranja e verde. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.